abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. 2 Coríntios 2, 14 e 15. 2 Coríntios 2, 14 e 15, eu lerei a Almeida Corrigida Fiel. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Os irmãos terão aí na tela, pelo menos, os tópicos desta mensagem bíblica, para que os irmãos possam ir acompanhando melhor. Diz assim: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Amém. Irmãos, o texto, 2 versículos, né? Mas eu não abordarei os 2 versículos na sua plenitude, porque aqui tem pano para as mangas, irmãos. Então eu vou me ater, na realidade, ao versículo 15, mais apropriadamente, porque só o versículo 14, nós temos uma riqueza de informações, de detalhes e de palavra para nós, que foi primeiro dada à igreja em Corinto e a nós por extensão. Mas o tema dessa mensagem, ou o título dela, é o perfume de Cristo. O perfume de Cristo. E nós sabemos, irmãos, que de fato esse perfume, e antes de falar sobre perfume, eu gostaria de tratar sobre cheiros. Cheiros. Eu fui criado, e aqui na igreja tem alguns dos meus irmãos, de família mesmo, de sangue, que no sábado à tarde já começava a casa a exalar o cheiro de comida, numa panela de pressão. Porque os que conheceram minha mãe, modesta parte, cozinhava muito bem. Não é em vão que as festividades de família, Dia das Mães, outros momentos, final de ano, enfim, podíamos não ter o conforto de um lar bem mobiliado e não tínhamos. Mas, irmãos, eu não sei o que é fome, porque comida tinha, e no sábado à tarde e no domingo de manhã, antes de nós irmos à igreja, nós éramos acordados com aquele cheiro de comida boa, de comida bem temperada. Quem é que pode tirar essa lembrança da gente? E eu estou falando isso e eu sei que eu não estou só. Eu sei que aqui, independentemente da mãe, não é? Que estava ali à frente do fogão, como diz o poeta Gioia Júnior, dentro daquela cultura lá de trás, porque hoje tem maridos que, graças a Deus, parabéns, porque vocês cozinham, não é? Os que cozinham, parabéns. Eu não sou muito afeito, não, a cozinhar, não, mas tenho tentado. Mas a lembrança desse cheiro, irmãos, me persegue até hoje. E Sônia continua. De vez em quando tem um cheiro exalando. Antes de chegar na casa, o cheiro já chega primeiro. E diz que lá está se fazendo coisa boa. Então, irmãos, o perfume, e eu quero tratar especificamente não apenas do cheiro, mas em relação ao perfume de Cristo. Esse perfume de Cristo, de fato, ele não se vê. Nós não vimos, como não vemos vemos o perfume, mas não vemos a fragrância, a essência, mas se sente. Perfume se sente. Perfume bom, cheiroso. Eu não quero aqui citar nome de alguns, mas nós sabemos quando um perfume, de fato, e eles são caros, não é? Não vem naquela dimensão de 1 litro ou de 1,5 litro. Eles vêm pequenininho, não é?
caros, mas vale a pena para quem gosta mesmo de usar, de estar cheiroso, apenas alguns toques, e ali ele faz toda a diferença. As mulheres, eu percebo que elas têm coragem mais do que os homens de dar a um perfume um preço, não importa muito, se ela gostar, não importa muito tanto o valor, vai dentro das condições, os homens são mais seguros, não é verdade? Se você não investe muito bem em perfumes, parabéns, não há problema algum, mas parece que é do feitio mais feminino. E nós percebemos, irmãos, que esse perfume que não se vê, mas se sente, ele então traz memórias, como eu falei aqui, algumas minhas, e traz também identidade. Tem a ver com a gente. Ou apenas eu, quando não encontro o perfume que eu gosto de usar, que eu me sinto bem, eu puxa, esse não vai substituir. Mesmo que alguém vendendo disse, não, tem a mesma, é parecido, tem a mesma essência. Não. Nós nos identificamos com aquele perfume. Há um tempo atrás aqui, alguma irmã que vende, é revendedora de perfume, eu perguntei se tinha um perfume que minha mãe usava, e eu pensei que não tinha mais. Não vou citar aqui o nome dele, não, para não fazer propaganda da empresa, né? Mas eu disse, olha, eu penso que não tem. E ela disse, tem ainda. E quem sabe ela está aqui nessa manhã. Tem, pastor. Então, eu quero porque o perfume me faz lembrar do cheiro de mãe. Então, usei naquele momento até, coloquei para lembrar do cheiro de minha mãe. Uma identidade. Nós nos identificamos com o perfume. E, irmãos, aqui eu quero, nessa manhã, sem me delongar muito, mas não ser abrupto na entrega dessa palavra para mim e para você, que nós temos pelo menos alguns aspectos em relação a esse perfume de Cristo. E esse perfume que é Cristo também, nós vamos chegar lá. O primeiro aspecto a ser destacado é que o perfume de Cristo não pode ser imitado. Não pode ser imitado. Perfume de Cristo, que aqui claramente o apóstolo Paulo está falando da essência do evangelho de Cristo. Está falando de Cristo, porque o que é evangelho? Evangelho é Cristo Jesus, proclamado, testemunhado, vivido, não é? Então, ele não pode ser imitado. Perfumes falsificados se tem. Aí, como tudo quanto é bom, tem falsificação. Nós já falamos isso aqui. Tudo quanto tem valor, tudo quanto é importante, existem falsificações no mercado. Mas também existem falsificações, irmãos, de gente. Existem falsificações de líderes, de pastores, de crentes, de pessoas que se passam por alguém que de fato não é. É parecido. E o problema do parecido é muito grave. Era melhor que fosse totalmente mostrado quem é, porque esse parecido nos engana. Esse parecido, ele mostra um desserviço, no caso aqui, à causa do Evangelho. E nós percebemos que, assim como perfumes são falsificados, podem enganar, mas não enganam para sempre. Não enganam. Porque cedo ou tarde vai se descobrir que é uma farsa. É uma fake news. E entendemos, irmãos, que isso se dá porque aquele que é falsificado não tem a mesma essência. Ele não tem a mesma essência. É outro, é parecido, mas não é. O perfume de Cristo, irmãos, não pode ser fabricado por aparência. Por aparência. Deve ser na essência vivido. Porque pela aparência não se vai chegar a se enganar por muito tempo. O perfume de Cristo, irmãos, nasce de uma vida de comunhão com Deus. E a palavra comunhão, ela é tão interessante.
comunhão. Eu sei que a gente liga sempre comunhão, no nosso caso aqui, sempre ao estar falando com o irmão. No caso, na quinta-feira, nós temos um momento que nós chamamos sim de comunhão. Termina o culto da quinta, nós vimos até a quadra, temos ali uma degustação, uma conversa. Alguém quinta-feira estava me falando, disse, pastor, que bênção esse negócio aqui. Não é? Porque não é a comida, não é a degustação, é a conversa. Mas, irmãos, comunhão é muito mais do que isso. Comunhão, de fato, comunes, não é? Se o diácono Enoque, e eu penso que ele está nos acompanhando, porque ele já perguntou a ordem de culto à nossa ministra Malu. Então, esse comunes do latim é você partilhar, é Deus partilhando o que Ele tem, e Ele não vai partilhar o todo dele, ai de nós. Se Deus partilhasse tudo o que Ele é e tudo que Ele tem. Então, Ele dá uma parte, Ele partilha, porque Ele é todo poderoso, Ele é pleno potenciário. Mas Ele partilha conosco o que Ele tem, tanto é que nós estudamos em teologia os atributos comunicáveis de Deus, aquele que Ele divide conosco. E nós percebemos que também nós entregamos, por misericórdia e graça de Deus, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, para esse Deus que é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Isso é comunhão, é o entrelaçamento. Eu já usei expressões aqui metafóricas, não é? Exemplos. Pense no purê de batatas. Para depois você estar separando que batata era aquela ou uma ou outra. Passado ali por aquele processo, fica um só. Pense num caldo de cana que eu não posso mais tomar, mas aproveite você, não é? Que pode, então, mas não posso mais. Dona Bete não deixa mais. Mas pense em caldo de cana, quantas peças daquela, quantos pedaços de cana são colocados naquela máquina, e depois, olha, vamos fazer uma divisão. Não, já foi. Houve uma comunhão. Então é Deus partilhando o que Ele tem, o que Ele é comigo, e eu entregando a Deus o que já é dele, devolvendo e tendo essa comunhão com a palavra, através do norteio da palavra, porque a palavra vai me dizer como eu devo ter comunhão com Deus, comunhão através da oração, comunhão através do louvor, comunhão através do silêncio, ouvindo Deus, meditando, comunhão servindo. Por isso que Jesus disse, se você der um copo de água, lembre-se dos presos. Isso é comunhão com Deus. Então, irmãos, o perfume de Cristo não pode ser imitado. Segundo, irmãos, o perfume de Cristo transforma ambientes. Transforma ambientes. E não é só aqui o entendimento de que eu venha transformar o ambiente quando estou lá. É isso também. Mas é mais ainda, aquele que eu sirvo, aquele que eu transmito a essência, a fragrância, o perfume, esse é que faz a mudança do ambiente, transforma o ambiente. Porque nós entendemos, irmãos, que o perfume muda a atmosfera de um ambiente. Muda. Quando chegamos em um ambiente perfumado, e eu entendo que há perfumes que não cheiram tão bem. Tem gente que dá praticamente uma aversão, não é? Porque você não se identifica. Então, mas ele muda o ambiente. O perfume cheiroso transforma o ambiente. O jasmim, o pé de jasmim mesmo, aquele que exala um perfume à noite, já percebeu? Como ele exala e fica cheiroso à noite. Ali, o entorno dele. Então, faz diferença no ambiente. O perfume, ele provoca essa atmosfera benéfica, salutar, cheirosa em um ambiente. E nós, irmãos, somos chamados a ser agentes de transformação, espalhando o aroma da graça de Cristo. Eu e você, como crentes em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, nós temos esse chamamento de naturalmente
Não é nada forçado, mas naturalmente nós exalarmos o perfume de Cristo. O que não se admite é, no caso de crente, e até quem não seja, porque se tem o dano, é exalar o perfume da amargura, exalar o perfume da ira, do rancor, exalar o perfume de palavras que não deveriam sair da nossa boca, exalar pensamentos que a gente pensa que fica só com a gente, mas que só acontece e vai acontecer mediante um tempo, uma oportunidade vai se realizar, porque está aqui guardado, está na mente, a intenção está pronta, o projeto já está arquitetado, não se admite. Mas exalar o perfume de Cristo Jesus, irmãos, que bênção. Tem gente que, onde passa, exala o perfume de Cristo e transforma os ambientes. Como é maravilhoso ouvir testemunhos, porque a gente ouve testemunho dos irmãos aqui. Dia desse eu estava na Ceasa, fazendo aquele lanchezinho que hoje, com mais comedidamente, eu faço. Que não posso nem citar aqui direito o que está comendo, que hoje não posso nem me deliciar muito. Mas ouvindo a história de duas pessoas ali, e dizendo, olha, o rapaz me enganou com o carro, coloquei para fazer o conserto na mecânica, e ele está enrolando, fica enrolando, não é nem saber, eu penso que ele está me enrolando, tal, e conversando lá com o outro, aí o outro que estava ali disse, rapaz, tem uns irmãos ali que são crentes, os irmãos ali, tem o pai e tem o filho. Estavam falando de Ninho. Olha Ninho ali sentado. Ninho vai receber. Assim como outros, irmão, não fique com ciúme não, mas eu vou ter que citar Ninho. Estavam falando de você e de Elias. Disse, rapaz, tem uma... Não sei como é o nome ali, fica aí, citaram lá, o local, né? Ali são direitos. Ali é um pessoal direito e tal. Bote lá. E eu, glória a Deus. Graças a Deus, não posso ficar calado aqui. Rapaz, você está falando de quem? De irmão, né? Que os taxistas chamam o Ninho de irmão, né? De irmão, né? É, ele e o filho, tal. Eu disse, que bom, que benção. E assim nós ouvimos de algum momento dos irmãos. Como também já chegou em nossos ouvidos, não é? Graças a Deus, pouco, de alguém que descumpria decididamente as regras do condomínio. As regras de condomínio eram quebradas por essa irmã, assim, categoricamente, a ponto de se abrir o condomínio, abrir processos contra, porque já se tinha tido todas as advertências, multas que eram proteladas. Esse é um mau cheiro. Esse é um mau cheiro. Alguém que dá e transmite um mau cheiro desse, num domingo, sair para a igreja, está dando um mau testemunho. Então, esse perfume de Cristo transforma ambientes. Quando eu e você, nós passamos pelos lugares, nós deixamos com qual cheiro? Quando nós passamos pelos lugares. Independentemente do lugar, que cheiro você deixa? Porque mesmo que você saia às vezes, ou passe ali rapidamente, se for o bom perfume de Cristo, como os bons perfumes, a gente não vê nem a pessoa, mas diz, rapaz, alguém passou por aqui, que cheiro bom. Não está nem mais ali. Que cheiro maravilhoso. A fragrância que é Cristo Jesus. Então, o perfume de Cristo vai transformar ambientes. Pode ser que na sua família só você, ou você tem se empenhado para viver o Evangelho de Cristo. Mas vale a pena saber que você não tem se empenhado em vão. O cheiro de Cristo, se você tem usado o perfume que é Cristo,
ele tem alcançado ambientes. Podem até fazer algumas chacotas com você. E esse aí agora é crente. Para os novos membros, viu? Para os novos crentes. Os que entraram. E agora é crente. É perfeito. É o Bíblia, não é? É isso, é aquilo. Não. Mas quando as coisas apertarem, eles não vão buscar os amigos de farra, não. Eles vão buscar você para orar por ele. Ore por mim, clame por mim. Peça a Deus que tenha misericórdia em mim, que me sustente. Então, o perfume de Cristo transforma ambientes. A igreja, e vou parar por aqui, mas não tenho como não trazer para a gente. A igreja só deveria exalar perfume de Cristo. Entre nós aqui. Nenhum outro perfume, nenhum outro cheiro deveria ter entre nós. O perfume de Cristo, porque se nós não vivermos primeiro aqui, aonde é que nós vamos transmitir? Ou vamos usar de farsa de algo que é parecido, mas não é, que não é o nosso caso. Então, existem alguns perfumes na igreja que eles não devem ser exalados de maneira alguma. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. O sangue que foi derramado lá na cruz por mim e por você, ele faz toda a diferença. Somos nós que vamos banalizar e vamos dizer, não, me magoou, eu não quero mais, aquela igreja eu não vou mais, eu piso os pés, porque alguém fez isso, fez aquilo, tal. No pouco tempo que passamos aqui, nós... Por isso que quando você for criticar, falar do povo de Israel, 40 anos no deserto, faltando água, faltando comida, naquela situação sanitária que se tinha, de condições de saúde, é bom a gente refletir muito bem e falar, porque uma coisa era o próprio Deus que via o coração daquele povo falar, e eu e você, que nós temos uma situação diferente hoje, nós estamos criticando. Mas, por terceiro e último, irmãos, o perfume de Cristo revela identidade, como falamos. O perfume de Cristo revela identidade. E não é identidade de você gostar do perfume que você gosta e ter identidade com ele. Mas assim como o perfume revela quem passou por aquele ambiente, nós sabemos que esse perfume, em nossa vida, que é Cristo, revela o seu poder, a sua graça sobre o ambiente e sobre pessoas. Há uma identidade, uma identificação nossa com Cristo. E quando nós passamos pelos ambientes, pelos locais, as pessoas de fato reconhecem de que se trata de alguém que tem uma comunhão com Cristo, que é de Cristo. Sadhu Sundar Singh, esse é o nome. O indiano, os irmãos sabem que a Índia, o cristianismo lá ainda não é uma religião majoritária, e lá, anos atrás, ele foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. Sundar Singh. E ele tinha, como a aparência do indiano, já até me confundiram com o indiano, não é? Eu digo, não, eu sou brasileiro, porque eu estava perto do pastor Aksaia. Aí disse, são irmãos? Né? Eu digo, não, irmãos em Cristo Jesus. O pastor Aksaia, o genro ali da irmã Vandi, é indiano. E Sundar Singh começou a proclamar o evangelho, a distribuir com a sua vida, com a sua voz, a fragrância que é Cristo. E ele ia para aquelas comunidades, aqueles povoados da Índia. E ele chegou em determinado local, que ali já tinham passado missionários ingleses, britânicos, e tinham falado de Jesus. E quando ele chega àquele local, passou alguns dias ali naquela comunidade, e as pessoas começaram a perguntar se ele não era Jesus.
Só nos falaram aqui de um Jesus. Não é você, não. Porque não era só a aparência que nós temos de Cristo. Que até hoje não temos com convicção qual era. Um tempo atrás eu passei um vídeo aqui do Jesus alourado, né? E aí alguém disse, pastor, Jesus era de fato dessa forma aí. Eu digo, olha, está aí no filme. É o aspecto hollywoodiano da coisa. Mas certamente com a pele queimada. Não negro, possivelmente, embora tenha judeus negros, não é? Porque judeus, irmãos, sabem, não basta nascer em Israel, teve a descendência judaica, é judeu, independentemente de onde nascer. Mas ali perguntaram a Sandra Sig, diga-nos, você não é Jesus, não? Porque você parece muito com o que nos falaram que ele é. Os irmãos entenderam bem. A forma de Sandra Sig, não apenas a aparência com cabelos pretos, lisos, que hoje é a imagem que se tem, pelo menos pela a pintura, não é? Como arte de Jesus, mas a maneira, o trato, a conduta. Não é você, Jesus, não. E ele disse, não, eu sou seguidor dele, sou discípulo dele, mas não sou ele, não. O perfume de Cristo que revela identidade. Identidade. E aí eu vou a considerações finais, aqui partilhar com os irmãos. Depois desses 3 pontos, lembremos nós, o perfume de Cristo não pode ele ser identificado com outro perfume, pode ser burlado, mesmo que apareça. O perfume de Cristo, de fato, traz essa mudança, essa transformação de ambiente e na vida das pessoas. E o perfume de Cristo revela a identidade. Mas primeira consideração final, que por onde andar, você andar, e eu também, nós exalemos o perfume de Cristo através de palavras e atitudes. Amém? Amém. Onde nós andarmos, que possamos exalar o perfume de Cristo em atitudes, palavras. Isso vai ser fundamental para um testemunho autêntico do Evangelho. Segundo, que a sua vida e a minha vida também transformem ambientes ao passar por eles. Transformem ambientes. Haja um impacto naquele ambiente. Aquele ambiente ele fique, pela graça e misericórdia de Deus, impactado, porque você ali exalou o perfume de Cristo. Fez diferença. Terceiro, que ao passar por todos os lugares, as pessoas possam dizer, aqui passou alguém que tem o cheiro de Cristo. Quando você, quem sabe, sair daquele lugar, daquele ambiente de trabalho, daquela repartição, daquele local que, quem sabe, você passou pouco tempo ali, daquela igreja, as pessoas possam dizer, de fato, aqui passou alguém que exala o perfume de Cristo Jesus, que tem o cheiro de Jesus, cheiro de Cristo. Quarto, não seja um frasco de perfume fechado. O perfume é aqueles mais caros e mais cheirosos. Se ficarem fechados, que fragrância vai se sentir? Não tem como. Não é como a panela de pressão da mamãe, que o cheiro sai ali pelo aquele burilá que eu corro. Quando está ligada lá em casa, eu saio de perto. Tive uma professora há anos atrás que ela foi atingida, e faz muitos anos, mas era cheia de manchas o rosto dela, e nós perguntamos, porque ficamos, meu Deus, o que será isso? Até um dia que a turma teve coragem, alguém lá, mais falador, perguntou, professora, o que foi isso? Ela disse, não, uma panela de pressão lá atrás, lá. Para você não ficar curioso, 1979, eu era a 4ª série. Isso me causou um impacto e eu tenho, de fato, medo, saio. Mas o cheiro que dali se exala da comida saborosa é muito bom. Mas um perfume, o frasco fechado, irmãos.
como é que vai exalar? Se a sua vida e a minha vida estiver fechada, como ela vai exalar a fragrância de Cristo? A não ser que seja aberta e usado. Nós possamos usar. Então não seja um frasco de perfume fechado, mas exale o perfume de Cristo e a fragrância que é Cristo. O perfume de Cristo e a fragrância que é o próprio Cristo. Exalar Jesus. Pela misericórdia e graça de Deus. Que responsabilidade a nossa, né, irmãos? Mas foi Deus quem nos confiou. Não por méritos, nosso mérito, em hipótese alguma. Não porque somos melhor do que ninguém, ao contrário. Mas exalar o perfume que é Cristo. E destampar a nossa vida para que essa fragrância flua no ambiente, flua onde nós passarmos. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então, qual é a nossa missão agora? Não termina aqui com essa mensagem, nem a minha. De jeito nenhum. Nós podemos trazer essa palavra para nós, para cada um de nós aqui, e nós vivenciarmos isso. Senão não tem sentido. Foi em vão. Mas como a palavra não é em vão, ela vai burilar em nosso coração, em nossa mente aí. Vamos orar. Senhor Deus, nessa manhã que estamos com teu povo reunidos, e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a graça de vivermos Jesus de tal forma que exalemos o teu perfume, a tua vida. Ó Deus, muito obrigado por esse, não é privilégio, por essa missão, por essa confiança do Senhor depositada a nós tão frágeis, tão imperfeitos, cheio de vicissitudes como nós somos, mas aprove ao Senhor dar essa missão ao crente, ao discípulo teu, à igreja. Ó Deus bendito, ajuda-nos para que esse perfume, de fato, ele possa transformar ambientes que nós passarmos. Para que, ó Deus, esse perfume, de fato, possa exalar só Jesus. E ninguém mais. Só Jesus. Ninguém mais. Na vida das pessoas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.